Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e reunidas estamos vendo agora as mensagens do livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem de número 23, cujo título é Ante o Sublime, diante do sublime. E o versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, e temos assim: não faças tu comum o que Deus purificou. Esta foi uma voz que o apóstolo Pedro ouviu, e estamos falando de um momento após a crucificação, a ascensão do Cristo, não é? De Jesus, em Atos dos Apóstolos, não é? Depois dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, dos 4 evangelistas que contam a passagem de Jesus entre nós, em Atos dos Apóstolos vamos ver o que acontece a seguir. Encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, a organização da Casa do Caminho, o Pentecostes, tudo isso nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Vejamos então como Emmanuel comenta este versículo: não faças tu comum o que Deus purificou. Diz-nos então Emmanuel: existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. Então, diante do texto, um versículo se destaca e ele, então, visto isoladamente, nos favorece particular entendimento e mesmo nos deliciarmos com a própria ideia, que é bem isto que ele vai propor aqui, não é? A voz celeste, continua Emmanuel, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, aqui no livro de Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum, o ser humano comum, está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Então, glórias geralmente que exaltam o quê? A vaidade humana, não é? São aquelas glórias mundanas. E enquanto isto, paralelamente a isto, está inserido num contexto, mesmo material, que é produção de Deus, não é? Não das glórias efêmeras humanas, mas produção de Deus, que é o nosso próprio planeta, que Deus nos ofereceu para reencarnarmos. Então, está aqui que nós, seres comuns deste mundo, ainda espíritos imperfeitos, nos rodeamos dessas glórias mundanas. Entretanto, consideramos vastas vezes, não é? Num campo de vulgaridades, de coisas comuns. O que é uma flor? Um riacho? Estrela? Vejo todo dia. E às vezes vemos todo dia, e porque vemos todo dia não valorizamos. Assim como muitas pessoas que podem estar na nossa vida e que às vezes quando elas partem é que nós sentimos o seu peso, não é? A sua importância. Então ele continua: cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos
que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices, dificuldades foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina humana, sim, nosso corpo, da máquina orgânica, em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. A razão é luz gradativa diante do sublime. Então, apenas aos poucos, na medida em que evoluímos moralmente, começamos realmente, ou vamos desenvolvendo essa nossa visão sobre as coisas maravilhosas que temos oferecidas por Deus ao nosso crescimento. Poderíamos estar num mundo árido, sem cores, sem música, e ali temos que desenvolver as nossas qualidades, mas não. Deus nos colocou num cenário idílico, num cenário maravilhoso, com multicores, sons maravilhosos, formas maravilhosas. A natureza é uma bênção em cada pequeno detalhe. E ele continua nos dizendo: não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um. Olha que incrível! Não temos como retribuir, né? Nós retribuímos na média do infinito por um. Muito pouco, né? Não te esqueças de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. É como se Deus nos rodeasse de estímulos motivacionais. Ah lá, faço bem, olha só que cenário lindo eu montei para o seu trabalho de crescimento, para o desenvolvimento das suas virtudes. Cada pequeno detalhe eu pensei para te oferecer. E caminhando para a conclusão, ele nos diz: cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Pensa, estuda, trabalha e serve. Essa sequência ela não é aleatória, nem casual. Então, primeiro começamos pensando, não é? E o pensamento nos instiga, fazemos perguntas, queremos respostas, somos levados ao estudo. O estudo nos esclarece e nos leva ao trabalho, esclarecidos.
vamos mais direcionados. E o trabalho, então, vai em todo esse trabalho, porque continuamos sempre. Começamos a pensar e não paramos. Somos levados ao estudo, que nos leva ao trabalho, que nos leva ao serviço, ao servir, que poderíamos dizer. Mas o trabalho é serviço. Não, o trabalho e o servir. Eu começo trabalhando, posso estar trabalhando aqui em coisas voltadas para mim, para o meu desenvolvimento cultural, intelectual, mas levar este trabalho em retorno ao outro. O que eu faço? Faço e aproveito para doar, para servir. Seja a comunidade geral, seja no lar, seja no trabalho, seja dentro da condução, em qualquer lugar, estamos sempre aptos a servir. Pensa, estuda, trabalha e serve. Excelente verbo de conclusão. Serve. Servir é, para nós, um verbo sublime. Jesus disse: aquele que quer ser o primeiro, seja o servidor de todos. E ele termina nos dizendo: não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. E tantas vezes nós dissemos isso aqui antes, só valorizamos quando perdemos. Às vezes, na desencarnação, muitos espíritos é que conseguem perceber o que realmente tinham em termos de empréstimo e não aproveitaram. E que devolveram o tesouro ao Senhor, que deixaram enterrado, assim como conta Jesus na parábola dos talentos. Ante o sublime, vamos agradecer o sublime que nos rodeia e que muitas vezes achamos tão comum. Todos nós. Vamos orar? Jesus amado, irmão querido, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos, traduzidas em pessoas, situações, lugares, recursos, tanta coisa, Senhor. Tanta coisa que sabemos que não temos condição ainda de perceber tudo de bom que temos. Ajuda-nos a estarmos atentos, Jesus, às bênçãos, em vez de ficarmos atentos aos problemas e dificuldades, mas refletirmos sobre qual o objetivo da dificuldade, o que ela quer nos inspirar no aprendizado. Quer nos inspirar paciência, quer nos inspirar calma, quer nos inspirar perdão, fé. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos as inspirações que a vida nos traz nas situações que muitas vezes nos confrontam. Em tudo e sempre, Senhor, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que as tuas bênçãos permaneçam nos nossos corações, Jesus, e entre os nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.
É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um Gotas do Evangelho. Até amanhã. Muita paz a todos.